Good morning, students. Hello. Welcome our class today. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, nós vamos iniciar aqui com o Chapter 4, Sports, tá? Então, pegue seu livro, take your book now, please. Open your book to page 58 and 59. I'm a teacher Ana Karina Giordano, tá? Para quem ainda não assimilou meu nome, né? E nós vamos dar início aqui a essa parte de esportes, tá? Nós não vamos falar assim propriamente dito do esporte aqui, vamos iniciar. Tem alguns aí que vocês estão visualizando no livro e aqui no vídeo, né? Alguns desses esportes aqui, ó, como basquete, vôlei, né? Boxe, futebol, né? Que vai ficar futebol em inglês, né? Basquetebol, voleibol, tá? Então a gente vai aprender a pronunciar o nome dessas modalidades em inglês, mas antes a gente vai aprender sobre shadowing, tá? E aí vocês vão ver aí no próximo slide. That's okay? Então, vamos iniciar primeiro com a nossa chamadinha do dia, tá? E eu quero que vocês respondam aí no grupo em inglês, ou I'm present, ou I'm here. That's okay? Are you ready? Ana Beatriz, Ana Júlia, Débora Cristine, Felipe Saunier, Gabriela Ladislau, Giovana Pimentel, James Gabriel, Joane Gabriele, Juan Valente, Júlio César, Lívia Vitória, Lohanda Beatriz, Luísa Ferreira, Marcos André, Maria Rita, Olavo Ramires, Pedro Henrique Pacheco, Pedro Henrique Marques, Valerie Pastana, Vitória Duarte, Maria Luísa de Oliveira e Sofia Mussi. Vamos lá começar nossas atividades. Então, iniciando nossas atividades aqui na página 60, né? Reading School. E aí, na primeira questão, ele pede para vocês talk to your teacher and classmate. E eu troquei aqui, né, por causa da situação de distanciamento que nós estamos vivendo. Então, converse com um familiar seu e responda as perguntas abaixo. Letra A e letra B, né? Na letra A, ele pergunta quais as aulas e atividades que você tem na escola, e você vai responder em inglês. Na letra B, ele pergunta o que você faz para organizar sua rotina escolar, né? Isso tudo aqui pertence à primeira questão. Na segunda questão, ele pede para você observar o texto abaixo, né? No caso, essa tabelinha aí, que tá aí, né? Com os horários e tudo mais organizado, como é o horário semanal de vocês, que vocês recebem, e vocês devem ter colado aí na agenda de vocês, aquela agenda de papel do início do ano, né? E aí ele pede para você observar e marcar a informação correta. É um horário de semana, o quê? Escolar, musical, né? E aí você vai marcar qual que dessas informações está correta, tá bom? Então, nós estamos aqui na página 60 ainda, né? Page 60. E agora eu vou ler junto com vocês aqui, né? O horário semanal, né? A week schedule, né? Week schedule. Se chama aqui, week schedule, tá? O horário semanal aí de vocês. Então, aí tem primeiro aqui identificando o Elementary School, né? Que é escola fundamental 1 e 2, que é como a escola americana identifica, né? Esses níveis escolares. E aí tem os dias de semana que nós já aprendemos no Chapter 2, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Todos sabem que dia da semana é esse.
No próximo slide vocês vão poder ver também, se esqueceram. E aqui vem os horários que acontecem as aulas e as disciplinas, só que é em inglês, tá? Vou pedir para que vocês façam lá no caderno de vocês, na plataforma. Vou deixar lá para vocês essa atividade. E usando como base o horário de vocês, tá? Então, aqui, ó, a primeira disciplina é English, né? Science, PE, que é PE? Quer dizer, né? Educação física, né? Education Physical, né? Que o P tem som de F em inglês, tá? E a aula de hoje, class, é Volleyball Class. Volleyball Class, olha aí o nome dessa modalidade, tá? Não é voleibol, não. Em inglês é volleyball, tá? Então, aí vem né? IT, né? Que é a aula de informática. Math, Geography. E na Tuesday, né? Na Tuesday já vem o primeiro tempo aqui. First time, já Science, né? And second time, History. E third time, Math. And fourth time, English, né? Fifth time, Art. E sixth time, olha como eles têm 6 tempos que nem vocês, tá? Só que aí no caso deles é todos os dias. Tem Spanish, então tem 2 línguas estrangeiras aí, tá? Ok? Strange language, ok? Que eles aprendem aí, né? No caso, como a língua mãe deles é o inglês, a língua estrangeira aqui, aliás, é o espanhol, tá? E aí vem Wednesday, na quarta-feira, vem English, Geography, né? IT, Breaking. Olha aí o break dele quase parecido com o nosso, né? O horário, né? Que é o break. Math, Science, né? PE. E a aula de hoje aqui de Educação Física, Soccer Player, tá? E no Thursday tem Art, Math, Spanish, Geography, English, History, tá? And Friday tem PE, Basketball, Class, History, Science, Math, English, Música, tá? Então, eu peço que vocês coloquem aí no grupo, que vocês observem as aulas de educação física, tá? E coloquem aí quais foram as modalidades que vocês encontraram aí em cada aula, tá? Então, é só observar aí e vocês vão colocando, tá bom? Conto com a participação de vocês. That's ok? Responda aí, quero ver quem vai ser o primeiro, tá? Ok? Na terceira questão aqui, ele vai, né, ainda na página 60, ele vai pedir para você ler o texto e circular abaixo as informações que você encontrou nele. Então, você vai ver, você encontrou weekday, né? Weekend, dia da semana, né? Days of week, né? Então, se você encontrou, aí você vai circular. E assim sucessivamente, você vai vendo quais foram as informações que você encontrou aqui, né? Na nossa week schedule, né? Week schedule. E aí, vocês vão circular aqui embaixo. That's okay? Next. Então, agora nós estamos aqui na página, né? 61, né? Quarta questão. Ele vai pedir para você ler o texto novamente. No caso, o texto que ele fala, que ele se refere, é lá a weekly schedule, né? O horário lá da página 60. Então, sempre esse horário vai ser referência para todas as questões. Você vai ter que estar voltando lá para responder. Aqui eu coloquei uma pequena colinha para vocês aqui, ó, de significado dos dias da semana, para quem esqueceu, né? I don't remember now. Aí aqui você vai relembrar, tá? Do remember. E aí ele vai pedir para você escrever true or false, né? The first class starting 8 a.m., né? Aí na letra A ele pergunta na quarta questão, você vai responder se é true or false. Letter B, there are classes on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, né? Tem aulas nesses dias da semana que ele estava dizendo aí? Verdadeiro ou falso? Letter C, break time is from 9:30 to 9:50. Então, você vai responder se é verdadeiro ou falso, né? Se a pausa aí
é nesse horário. Você vai lá, na week schedule, né, verificar se é verdade. E aí, na letra D, né, ele pergunta, there are English and math in classes every day? Essas disciplinas têm aulas todos os dias? E aí você vai marcar verdadeiro ou falso. Na quinta questão, ele pede para você relacionar as matérias escolares com os dias e as horas. Então, você vai relacionar Monday, e você vai verificar o horário aqui, que ele já está dando aqui, vai relacionar com as imagens, tá? Por exemplo, essa primeira imagem aí, parece ser aula de quê? O que vocês acham que é essa aula aí? É aula de quê? De arte. Então, e aí vai ser o quê? Thursday, 10h30, né? Então, aí você vai marcar, tá? What time is it? Que horas é? Né? Vai ser 10:30, né? Ok? Então, você vai marcar aí. That's ok? E assim sucessivamente você vai marcando. A sexta questão, aí no finalzinho da página, né? Você vai responder se seu horário escolar é igual ou diferente do que nós lemos lá na schedule, né? Schedule. E aí você vai explicar por que você acha, ou porque você, ou é idêntico, né? Olha, você encontrou pontos idênticos lá, como os tempos, a gente tem 6 tempos, mas vocês têm matéria todos os dias, isso em tempos normais, tá, gente? That's ok? Então, por hoje é isso, tá? Thank you. Bye bye. See you next class.